Boa noite, pessoal. Aqui estamos nós hoje, como combinado. Vamos iniciar nossa live. Hoje a gente vai falar sobre empatia, né? Um tema tão importante, tão atual, onde a gente vê, né, que o mundo está precisando e precisando bastante, né, de uma atenção, de alguns cuidados. O que mais, né, a gente poderia falar, né, sobre empatia? Vários temas, vários desafios, várias questões, né, que a gente vem enfrentando. A pandemia traz muita informação, muita demanda. Oi, Marcinha, grande beijo, vi que você está aí assistindo. Obrigada, gratidão. Estou esperando aqui a Neia, que logo logo vai estar com a gente. Neia, que é psicóloga, neuropsicóloga, coach, entre tantas outras formações que ela vai contar daqui a pouco para vocês, escritora e como ela sempre brinca com a gente, e feliz, né? Uma pessoa extremamente feliz. A gente vai falar, aliás, ó, já entrou, né? Minha amiga tá ali, vamos ver se a gente consegue já trazer ela para cá. E beijo, querida. E assim, é muito importante, né? A gente está discutindo as questões da empatia. Precisamos muito, né? Tá discutindo esse tema, as questões de como o ser humano tá vendo outro ser humano. Vamos ver se a minha amiga já tá pronta para entrar. E adicionando ela. Ah, a Paty também tá aí. Beijo, Paty. E ó, que a gente tá tentando colocar a Neia, acho que agora vai, gente. Né? Opa, chegou, minha amiga querida amada. Nós aqui, a dupla dinâmica, né? Tudo bom? E para falar desse tema que, assim, eu tenho total paixão, que é sobre empatia, entre tantos outros. Eu sei que é um tema, né, que está muito na moda, mas eu acho que muita gente não sabe muito bem como está empregando esse termo. Então, aqui vou deixar você dar o seu boa noite, a sua apresentação, enquanto isso o pessoal vai entrando e daqui a pouco a gente começa a falar. Mas fala aí pra gente, né, um pouquinho, né, de você, da tua realidade. Eu estava contando aqui para o pessoal um pouquinho antes de toda essa sua formação, né? Psicóloga, neuropsicóloga, coach, psicomotricista. Gente, ela é um pouco de tudo. E a escritora, e uma das características que eu acho mais legal quando você apresenta o seu currículo é assim, e feliz, né? E eu que te conheço há anos, sei que é verdade, gente. Não dá para ficar perto da Néia se você também não sentir essa energia super positiva. Então, seja bem-vinda, minha querida. Passa a palavra aí para Amém. o seu. Amém. Muito boa noite aí ao nosso povo querido que vem nos acompanhando, que vem prestigiando e participando conosco das nossas lives. Isso é muito bom. E a gente fica aí com o coração bem cantando de alegria, né? Com esse povo nos prestigiando. Isso é maravilhoso. Você falar das minhas formações é até interessante e engraçado, porque, em primeiro lugar, louca. Eu acho que é por isso que a gente se dá muito bem. Em primeiro lugar, bem louca, bem maluca, que extrapola em tudo que faz, uma ansiedade louca de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ficar maluca. Essa é a grande verdade. E estudar bastante, gosto muito, e quanto mais eu estudo, menos eu sei. Essa é a minha certeza. Porque a cada dia mudam as coisas, mudam N situações. Então, você pensa que sabe e já não sabe mais. Então, o negócio é estudar sempre, obtendo sempre os melhores conhecimentos, os melhores saberes. É a forma que eu penso e que eu acho. Talvez para ficar com a vida bem cheia e não pensar em outras coisas, para poder ser feliz. Porque se você Exato. começa a pensar em um monte de coisas, você já começa a ficar triste, né? Não, é Então, verdade. Você para ser começa, você vai feliz, canalizando coisas boas. É muito mais isso, produtivo do exato. que ficar pensando nas coisas ruins. Porque tem gente que eu brinco, parece aquele desenho, né,
hiena e do leão, né? Tem gente que é bem o hard, né? Fica lá, ó dia, ó mês, ó... Ninguém merece, né? Porque a vida já traz vários desafios. Todo dia, às vezes, levantar da cama já é um baita desafio. E aí você Exato. cruza com essas pessoas que eu brinco que são âncoras, que vão puxando a gente para baixo. É dureza, minha amiga, não é fácil não. Então a gente tem que realmente canalizar boas energias e ficar rodeado de pessoas que as tenham, porque não é fácil não. E diante disso, eu vou aproveitar e já vou até já sair perguntando, né? Porque assim, a gente fala dessa coisa da energia, dessa positividade, de como cada um faz as escolhas da sua vida e tudo mais. E aí vem a questão da empatia, que nem hoje eu vejo muita gente falar de empatia. Muito. Todo mundo fala, precisamos ter mais empatia pelo outro. Mas, ao mesmo tempo, muitas dessas pessoas que falam sobre isso, quando a gente observa, elas não aplicam isso. Muitas vezes, elas usam a empatia como um gesto um pouco egoísta, assim, eu quero que você tenha empatia comigo, mas eu não necessariamente preciso ter com você. E aí eu acho que a gente pode começar do básico. Você pode começar explicando para a gente o que é empatia? Empatia é um sentimento? Dá para adquirir ou é inato? Como que acontece? O que é a empatia? Empatia, ela envolve alguns componentes, como afetivo, como cognitivo, como reguladores de emoções. A empatia, ela é algo assim muito importante, muito que todos nós, seres humanos, temos pelo menos a tentativa de ter. Estudar ela e buscar ela para ter ela dentro de si e poder passar a outro. Porque a empatia é um sentimento? Eu creio que sim, porque é a capacidade de sentir, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro está sentindo. E se fosse comigo, como seria? Né? Então, essa capacidade ela é muito importante, se faz muito, muito necessário em nós, humanos, para se conviver na sociedade, para estar bem, para estar tranquilo, para uma convivência melhor com o outro. A empatia é de extrema importância. Mas é como você mesma acabou de dizer, nem todas as pessoas têm a empatia. Desenvolve, ou quer aprender, ou quer conhecer, ou quer saber. Por quê? Porque o egoísmo fala mais alto e muitas pessoas pensam em si próprias, no meu bem-estar. Se eu estou bem, azeite dos outros. Existem muitas pessoas assim, que se acham o umbigo é o centro universal. Sim. Tem muita gente que realmente coloca, né? Ali, E a se coloca no realidade, centro do universo e fica não é essa, preso. né? A realidade nossa não é essa. Nós precisamos desenvolver essa empatia. Nós precisamos pensar no outro, estar com o outro, chorar com o outro. Nós estamos numa situação atual que nós pensamos que iria passar rápido e que não passou, e que nós estamos aí até pior do que o ano passado, e nós precisamos estar com a dor do outro, pensar no outro, e nos cuidar e cuidar do outro. Então, empatia envolve, na minha opinião, tudo isso. A gente escuta muitas pessoas falarem, né? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Mas às vezes a pessoa até se coloca no lugar do outro, mas ela não sente exatamente. Ela diz, não, mas se eu fizesse desta forma, eu me sentiria de tal jeito. E eu não sei, pode ser que eu esteja errada, mas assim, eu entendo que é você parar um pouco, colocar o seu eguinho de lado e falar, calma, mas o outro não sou eu não sou o outro. Deixa eu enxergar. Que, aliás, é uma coisa que eu penso assim, muito, sabe, né? Eu acho que hoje as pessoas estão ouvindo pouco, enxergando pouco, usando muito pouco os seus sentidos. A gente já com a pandemia já não anda tocando muito, porque não pode tocar em ninguém, não pode tocar nada, né? Aí o uso da máscara já inibe metade das emoções e sensações que você está visualizando, já também atrapalha as questões visuais. E eu falo, gente, a gente precisa ter mais, né? Esse enxergar, você ir além. Outro dia eu até estava brincando com um dos meus filhos, que ele falou assim, nossa, eu estou gostando dessa coisa de usar a máscara, porque tinha hora que tinha que perturbava, adolescente, né? Perturbava, tem que ficar sorrindo quando a gente não está com vontade. Agora eu só falo bom dia e pronto. Eu falo, não, você tem que ir além.
Você tem que olhar e aprender a sorrir com os olhos. Você também entende dessa forma, que hoje em dia tá difícil, as pessoas precisam fazer um esforço a mais para isso? Com certeza, com certeza. Você sabe que o uso de máscara, para muitos é bom. Para aquelas pessoas que não gostam de sorrir, que não Uhum. gostam de mostrar, que têm uma certa, que são introvertidas, Sim, que não aparecem, que não gostam, tudo bem. Agora, para uma pessoa igual essa sua amiga aqui, eu imagino. que só sabe ficar sorrindo, eu choro, eu sorrindo. É difícil. Se Não, quem me segue e vê no meu Facebook, como diz o meu filho, nossa mãe, a gente olha no seu Facebook, só dá luto, você vive de luto. uhum. Porque a situação está bem complicada para as pessoas que eu tenho contato, para as pessoas que eu amo. Então, eu tenho perdido muitas pessoas, muitos amigos. E aí, hoje, eu nem coloquei no Face que eu perdi uma amiga. Hoje, uma amiga foi embora. Então, Ai, é muito gente. triste. É muito triste. Cada dia é uma pessoa que está indo embora. Então, eu estou vivenciando isso. Graças a Deus que eu não vivenciei e espero não vivenciar na família. Teve muitos casos na família de Covid, que ficaram adoecidos, que ficaram internados no próprio quarto, e foi passando Uhum. e ficaram bem, com a graça de Deus. Então, posso agradecer muito a Deus porque estão todos bem. Mas, Sim. em relação a amigos, a companheiros de jornada na minha paróquia, a conhecidos, a parentes de pacientes. Então, eu perdi muitas pessoas, muitas pessoas. Então, é muito, muito triste. Só que aquele tal negócio, eu choro sorrindo. Eu Sim. sinto a dor, eu sinto muita dor, muito sofrimento, mas eu não consigo ficar chorando o tempo todo. Eu choro naquele momento que eu recebo a notícia, fico Uhum. impactada, mas aos poucos eu mesma vou tentando tirar isso, porque sei lá o que está acontecendo, nós não sabemos nada. Nós estamos Sim, aí, nós estamos meio à deriva nesse mar aí, né? sim, sim. Eu costumo brincar que a gente está no mesmo oceano em barcos diferentes, né? Porque eu percebo que as pessoas, cada uma está reagindo de uma forma, de um jeito totalmente diferente do outro, como às vezes parecendo até que a gente está numa tempestade diferente, embora eu acho que a tempestade é a mesma para todos dentro desse oceano. Mas eu vejo que as reações são diferentes, que nem você usa dessa resiliência, de lembrar que não pode deixar a peteca cair, que tem que perseverar, que a vida não acabou, que a gente tem que buscar essas alternativas. Outras pessoas a gente já percebe que não, né? Que estão sendo pegas pelo pavor, pelo pânico, e estão deixando de viver mesmo estando vivas, né? Eu fico às vezes olhando, que eu também tive um caso de Covid, dentro de casa, um dos meus filhos pegou, né? Ele trabalha na área da saúde e na hora realmente foi assustador, mas deu tudo certo, graças a Deus, não precisou hospitalização nem nada. Mas uma coisa que a gente tinha era assim, essa positividade. O tempo inteiro a gente falava, não, vai dar certo, você vai melhorar e as coisas vão dar certo. A preocupação que ele tinha de contaminar a gente, tudo isso. Então tinha muito dessa empatia, né? Ele tinha essa preocupação com a gente tinha o pânico que ele deveria estar sentindo diante do que ele estava passando, mas ao mesmo tempo consciente que ele também tinha que se cuidar, né? Que era importante que ele ficasse bem para que todo mundo ficasse bem. E eu estou vendo que hoje em dia a humanidade não está meio assim. Eu acho que a gente está vivendo num momento muito individualista, né? As pessoas estão muito presas assim ao seu espaço. Eu não sei se a gente pode culpar ou acreditar, além da pandemia, as questões da tecnologia. Você acha que a tecnologia afastou as pessoas, que fez com que elas criassem um bloqueio a ponto delas não enxergarem mais o outro próximo delas e por isso talvez a empatia esteja sendo comprometida? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque se você prestar atenção, agora não que a gente não está podendo ir para um restaurante, por exemplo, sentar com a família para almoçar ou para jantar. Uhum. Mas antes disso, já estavam indo para um restaurante, a família sentava, eu presenciei isso várias vezes.
onde que o pai estava com o celular, a mãe com o celular, os filhos com o celular, cada um com o seu celular, cada um no seu mundo. Então, pega a comida, come com o celular, aquela coisa toda, e não estão se interagindo entre eles, não estão conversando, sendo que o momento de estar no horário de almoço ou jantar se alimentando é um momento que você pode desligar-se do celular e perguntar como é que está o outro, o que está fazendo, sorrir, buscar, se divertir, essas coisas, uma conversa animosa, uma conversa gostosa, legal, mas você não vê isso. Não via, e agora piorou. Agora piorou. Agora as pessoas da família, cada uma está no seu quarto, cada uma com o seu celular, cada um na sua individualidade. Trabalhando home office em casa. O marido está num canto, a esposa no outro, o filho no outro, não estão juntos. Muitas vezes nem dá, porque ficar junto é muito difícil, porque cada um tem o seu trabalho. Só que um acaba incutindo em que todos têm cada um o seu lado e não se junta, não larga um pouco o celular de lado para se unir, para estar junto. Você pode perceber que isso está sendo cada vez mais. Então, claro e óbvio que está atrapalhando muito, não só a empatia, a ligação de um com o outro, o estar com o outro, o amor, o sentimento, está atrapalhando as emoções, está atrapalhando bastante, bastante mesmo, sem sombra de dúvida. Às vezes eu fico olhando essas mesmas cenas que você comentou, do restaurante, do lugar. Hoje eu vejo uma seguinte situação com a história da pandemia, isso que você comentou dentro de casa. Muitas vezes as pessoas se colocam como se estivessem trabalhando, mas na verdade estão se isolando. Elas estendem o horário. Se elas estivessem trabalhando realmente no escritório ou no ambiente de trabalho, elas têm um horário para ir embora e vão embora. Agora, com a história do ficar em casa, elas extrapolam esse horário. Eu recebo, às vezes, as crianças no consultório extremamente, assim, tristes, né? Elas trazem essa questão, nem é da minha área, porque eu trabalho dentro da psicopedagogia, mas elas vêm trazendo, né? E isso está cada vez mais constante. Ah, meu pai só fica o tempo todo no computador. Ele se tranca no quarto dele. Ah, minha mãe. E quando você conversa com os pais, fala, eu tô ficando o tempo inteiro com eles. Eu falo, gente, como as pessoas estão vendo o mundo de uma forma diferente, né? Não estão se enxergando, não estão mais visualizando nem o que está acontecendo. Elas se fecharam numa bolha, entenderam que os cômodos são perto, isso virou proximidade, quando na realidade não está tendo esse enxergar, esse ouvir, a escuta. Eu tive um caso que foi hilário, eu vou contar, de um paciente que ele pintou a irmãzinha inteira, com a tinta guache, né? Enquanto a mãe estava numa reunião fora do horário que ela deveria estar em reunião. E quando ela chegou, a menina parecia um Smurf, a menina estava toda azul. Aí ela falou, eu não sabia se eu fotografava, se eu chorava, se eu gritava, se eu ria. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se ele teve tempo de pintar ela inteira, ele tinha tempo para jogar ela da sacada, para virá-la pela janela, para afogar ela na banheira. E aí eu falei, olha só em que situação, que realmente, quando ela tirou a foto e me mostrou, a menina parecia Smurfette, literalmente, ela estava toda azulzinha, toda. E ela ainda estava só de maiozinho, e assim, ele pintou todo com capricho, sabe? Não faltou um pedacinho. Daí eu falei, realmente foi muito tempo sozinho, né? E as pessoas presas em mecanismos tecnológicos, né? Exato. Mesmo que seja. E a gente cai nessa coisa de que acha que você está ali num celular, olhando outra coisa, trabalhando, e o filho está rondando pela casa, você está junto. E na realidade você não está. A gente recebe no consultório crianças que estão apáticas, que estão tristes por conta de que não está tendo o olhar, o carinho, a atenção dos pais ou de irmãos, nada, por conta disso, dessa situação toda que nós estamos vivenciando. E está na hora das pessoas se conscientizar, olhar para as suas ações, olhar o que está fazendo. Não precisa nem olhar o outro, olhar a si próprio, ver como é que está agindo com o seu filho, como é que está se posicionando diante da família, buscar fazer, se não pode no almoço, por causa do trabalho, por causa que tem que estar ali
no computador, tem que estar correndo, tudo bem. Mas faça uma união no horário da janta, estejam todos sentados juntos, começa a modificar um pouco a situação. Porque, olha, sinceridade, está faltando muito, não é só a empatia, não, está faltando tantas emoções, está faltando a alegria, está faltando o amor, está faltando um monte de emoções nesse povo todo. Tudo bem, eu até compreendo que seja por conta desta situação dolorosa que estamos vivendo. Tudo bem. Só que está tendo muitas pessoas que não estão acreditando nesta realidade. Sim. Não sei se por ser melhor para elas, imaginar que isso não está acontecendo, ou se por, sei lá, não sei nem que palavra usar nesta situação, que me foge até, porque não está com os pés no chão, não está diante da realidade que nós estamos, que não está sendo fácil para ninguém. Cada um Sim. com o seu penúrio, cada um com a sua dificuldade. Nós estamos tendo que matar um leão por dia, a situação não está fácil. Essa questão de fechar tudo, de ter horário, eu não sabia que o vírus trabalha, só vem de noite, né, das 8 a não sei que hora da manhã, então é uma novidade para mim, e aí durante o dia fecha-se algumas coisas, fecha isso. O que é essencial, gente? Essencial é tudo que leva o pão para a mesa. Isso é o Exato. essencial. O seu trabalho, o meu, o do nosso irmão, o de cá, o do nosso irmão de lá, o de cima, o de baixo. Independente, tudo é essencial em nossas vidas, porque se nós temos que trabalhar para levar o nosso pão para a mesa, é essencial. Então, é Sim. uma dificuldade muito, muito grande. Então, está faltando, na minha opinião, é muita coisa, é entender muita coisa. E, além disso tudo, é entender o outro, saber da dor do outro. Porque fechar uma loja não é fácil. Você investiu, né? E aí você não poder abrir sua porta para vender, isso não é fácil. E não é só uma loja, é N segmentos que estão Sim. fechando. Né? As Sim. pessoas estão entrando em falência, não estão conseguindo ir. Isso tudo envolve a empatia, porque nós não estamos tendo empatia de ninguém, nem do nosso presidente, nem do nosso governador, nem do nosso prefeito, nem de nenhum político nosso, que ninguém está nem aí. Tá assim. Cada um por si e Deus para todos. E eu vejo Sim. assim, nós temos que trabalhar muito a nossa espiritualidade nesse momento. Porque está sendo muito assim, cada um para si e Deus para todos, porque não tem outra saída, vamos dizer assim, por enquanto. Eu não estou enxergando, não estou vendo. E É. rezando. Temos que rezar, orar, pedir, né, por todos nós. E tudo isso é a empatia, porque você não vai pedir só para você. O que adianta eu dobrar meus joelhos e pedir a Deus por mim? Para resolver. Eu tenho que pedir por Hum. todos, não é só pela minha família, não é Verdade. só pelos meus, eu estou pedindo pelo mundo, pela nação, por todos, porque nós precisamos de uma solução. E Sim. também peço a Deus que cada ser humano pense melhor nas suas próprias ações e atitudes e desenvolva de fato a empatia, pensando no outro. Porque aí você, usando uma máscara adequada, usando o álcool adequado, se cuidando, com toda certeza você vai estar cuidando do outro. E isso nada mais é do que a empatia. Não é isso? Exatamente. Você citou, acho que um ponto-chave quando a gente pensa na pandemia, né? Muitas pessoas acreditam que tem que abrir tudo para resolver tudo. Outras pessoas acreditam que tem que fechar tudo para resolver tudo. E as pessoas não entendem que, na verdade, pela falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender a situação do outro, a gente pode achar um equilíbrio, né? E o que você falou, como os nossos governantes estão preocupados em ficar discutindo entre eles quem é maior, quem é menor, eu acho que caberia a nossa conscientização como sociedade, né? De parar e enxergar, peraí, eu posso ficar em casa? Que bom, eu fico. Eu não posso ficar em casa, eu preciso trabalhar, então eu vou trabalhar. Mas uma vez que eu saio de casa, ter os cuidados necessários de prevenção, a máscara, o álcool, são coisas que não vão te fazer mal, né? Pelo contrário, então, por que não? Né? Se não te faz mal, custa você usar, né? Se tem a chance de te proteger. Então, eu acho que realmente está faltando isso. Hoje eu vi até
Durante a semana eu vi várias entrevistas do prefeito de Aparecida, não sei se você chegou a ver, que me comoveram. Chegou um ponto que eu terminei a entrevista, eu estava assim, parecendo uma catarata, né? Não era mais nem uma cachoeira. Aonde você via a sinceridade na fala dele, dizendo assim, aqui o Covid não é mais o nosso problema, mas sim a fome, né? Tanto que agora está tendo uma campanha, mas quem promoveu a campanha foi o povo, depois de ver a reportagem. Começou essa união, porque ele fez o pedido para o governo estadual até agora nada, aí ele fez para o federal, que está esperando desbloquear, porque tem que passar pelo estadual, tem toda a burocracia. Ok, aí o povo imediatamente, eu achei tão lindo, isso me deu uma esperança, começou a ligar para as emissoras e perguntar como a gente faz para mandar a cesta básica que ele precisa para o povo daí, né? Eu falei, olha que coisa incrível, né? Quando você começa a enxergar a dor do outro, quando a gente começa a perceber que, às vezes, uma pequena solução pode estar para um grande ato, pode ser uma coisa pequena que você movimente. É Né? verdade. E pelo que eu soube, parece que está dando muito certo para a cidade de Aparecida esse movimento popular, né? E aí a gente vê a força da empatia. Quando a pessoa. Porque, assim, é tão comovente a entrevista, eu recomendo. Para quem não assistiu, procura no YouTube, tem. Ele deu essa entrevista para a Jovem Pan, deu para a Rede TV. Tem horas que ele se emociona, que você percebe que é tão real aquilo, que é tão doloroso, porque para político passar emoção, difícil, hein, gente? Vamos combinar. E você via que ele estava assim, que eu falei, gente, não tem como não perceber, né, a dor que eles estão tendo, como eles estão se sentindo. E foi assim, muito bacana aquela coisa do povo brasileiro, né? Que quando a gente se junta, a gente vira uma potência mesmo, né? Verdade. E começou essa movimentação das pessoas mandando perguntas para onde que a gente doa, para onde a gente encaminha. O que o senhor precisa? Ele falou, preciso de cesta básica, meu povo está morrendo de fome aqui, é fome, eu não quero dinheiro, eu quero comida para dar para o povo. E aí, no final, o pessoal montou uma vaquinha eletrônica, montou uma conta, começou a mandar as doações e tudo mais. E pelo que eu soube aí, agora no final da tarde, parece que estão conseguindo, mas é algo que, se a pandemia se esticar como a gente imagina que se estique, vai precisar ser uma constante, né? E eu achei assim, falei, nossa, que bonito, né? Esse movimento empático, né? Das pessoas sentirem Sim. essa dor e mexerem com os seus sentimentos, mexerem nas suas emoções. Quando a gente fala em empatia, também fala muito nisso, né? De regular essas emoções. Tanto você pode ir para mais quanto para menos, né? Você pode ir pecar pelo excesso, pela falta, isso pode te fazer bem, pode te fazer mal. E aí, tem alguma dica de como a gente usa positivamente essa empatia? Assim, que a gente fala, tá, vai, vamos canalizar, porque tem gente que sente a dor do outro e resolve ser agressivo. Sair pra porrada, vamos lá bater, quebra tudo. Eu, sinceramente, não acredito em violência como solução para nada. Então, assim, de que jeito? Quando a pessoa chega nesse nível de querer ir lá bater no outro, porque tomou essas dores, sentiu essa emoção, como a gente fala para ela, não, calma, freia, segura, né? Você vai conseguir Não é fácil. se controlar e ajudar de uma forma mais positiva. Tem alguma ideia? Pois é, como desenvolver a empatia, né? É, nós precisamos entender o outro, nós precisamos pelo menos nos esforçar para entender o que o outro está sentindo e o que o outro está tentando nos passar. Você vê esse exemplo que você está dando desse padre. Olha o desespero dele de ir nas redes e falar e explicar. E o Não, povo. foi o Foi prefeito da perfeito. cidade. O que me chamou mais atenção. O prefeito chorando me chamou muito a atenção. Melhor ainda, né? Então, o prefeito chorar e pedir pelo povo dele, que o povo dele está precisando. Por quê? Porque é uma cidade pequena, que talvez tenha poucos recursos que venham do governo, né? E que não consiga dar conta de toda uma demanda da cidade. Sim. E aí Porque acaba. eles têm 90% é comércio pequeno, por causa dos peregrinos que vão, as procissões. E como tudo está fechado, eles não podem ir. Então, estão falindo, todos faliram. Eles não têm para quem vender. É aquilo que você estava falando da lojinha fechada. Como que você vai pagar o aluguel se você não está vendendo, né? Se você está com a porta fechada. Como que você vai fazer sua. E aí você não paga o seu aluguel, o recebedor do aluguel não paga as contas dele. E isso é um efeito dominó. E nós estamos caminhando para isso.
da forma como nós estamos, né? Que tá triste demais a situação. E, ao mesmo tempo, é necessário. É um mal necessário, porque nós estamos sabendo que se as pessoas se aglomerarem, isso vai longe e vai morrer muito mais pessoas. Então, o fechar as coisas, infelizmente, é um mal necessário. E por que que é esse mal necessário? Porque as pessoas não têm empatia, não têm um olhar da necessidade de ter o cuidado com o outro, de ter Sim. o cuidado consigo, de fazer a coisa certa. Que nem falam, né? Ah, eu vou sair para trabalhar e o que adianta? O metrô é cheio, o ônibus cheio ali não tem Covid. E, de fato, a gente vê isso, a pessoa precisa ir trabalhar, precisa ir ganhar o pão. Como é que faz? Né? E aí você não vê uma ação de que, olha, de 7 da manhã, 6 da manhã até 10 horas vai um segmento trabalhar. De Uhum. 10 às 2 horas sai outro segmento. Sei lá, fazer alguma coisa para resolver essa situação. E a gente não vê isso, a gente vê fecha, baixa, fecha, baixa. Sim. E aí, né? O que fazer? Como resolver? Que dica dá para isso? Honestamente, é se colocar no lugar do outro. Eu acho que não tem dica melhor do que essa. Porque se você conseguir se colocar, se posicionar no lugar da outra pessoa e ver o quanto ela está sofrendo e qual é a dor dela, o tamanho da dor dela, eu acho que tem solução. Eu creio que Sim. consegue resolver as situações. Mas enquanto cada um olha no próprio umbigo, está muito difícil, muito difícil. Ó, tem uma pessoa aqui, Estou vendo aqui. é Jaminha, É a Jane. a Jane. É um É a exercício Jane. difícil e com tantas emoções. Devemos utilizar a autorregulação para sairmos do foco da tensão e do problema. Exato, exatamente. Uhum. E esse exercício é muito, muito difícil mesmo. Por quê? Gente, existe o medo. Existe o Exato. medo. Nós estamos vivenciando um grande medo. Nós estamos com medo da morte. Nós estamos Uhum. com medo do desconhecido. Nós estamos com medo do que vai ser amanhã. Nós estamos com medo para tudo. E aí a gente está, nós mesmos, cada um dentro da sua casa, sem saber o que fazer, sem ação. Então, É nesse um. momento, é bom pensar no outro que está passando mais fome do que nós, vamos dizer assim. Né? Sim, É eu vi tentar até ajudar quando o você outro de falou alguma do. forma. Sim. Quando você falou do medo, eu vi até um outro medo muito frequente, que eu vi algumas pessoas verbalizando para mim, falou assim, eu tenho medo de contaminar o outro. A dor já é tanta que ela tem que sair para trabalhar, que ela não tem medo de se contaminar mais. Ela já perdeu esse medo. Mas o medo dela avançou no nível com essa coisa de. A gente vê muitas essas campanhas, né, no Facebook, postagens, as pessoas não pensam no que elas colocam. Eu lembro que teve aí um momento que toda hora vinha coisas assim. Você só vai lamentar quando for alguém da sua família. Se alguém da sua família, você é o culpado. Eu falei assim, gente, as pessoas não saem para trabalhar, porque elas acham que é divertido, né, numa situação como essa. Elas podem amar o que fazem, mas assim, não é por isso que elas estão saindo por opção. Se elas pudessem realmente todo mundo trabalhar home office, seria maravilhoso. Eu tive até uma discussão dessa no meu apartamento com uma das moradoras, falou: "Não, todo mundo que tinha que ficar tem que ficar em casa". Aí eu falei assim: "Ótimo, então vamos dispensar os porteiros". "Não, não pode. A nossa segurança". Eu falei: "Não, vamos dispensar os porteiros, os faxineiros, o jardineiro". "Não, não pode, porque quem vai cuidar disso?". Eu falei: "Ué, como é que eles vão poder ficar em casa, não pegar o transporte público, se eles estiverem aqui? Para cuidar de você, ok". Então, assim, ela não queria que os funcionários do mercado não estivessem, os da farmácia, os do hospital, os do prédio, não podiam faltar, entre outros, entendeu? Lugares que ela acha que tem que estar lá, mas que ela era radicalmente contra essas pessoas saindo e se aglomerando nos ônibus e metrô. Você acha que alguém aglomera no ônibus e metrô porque gosta, Porque gente? gosta, porque Ninguém quer. gosta. Sabe? Ninguém que tá lá assim, ó, sendo empurrado com a galera como se estivesse num bloco do Olodum no meio da Bahia, né? Sai, ninguém, gente.
E aí eu falo, está faltando essa visão das pessoas entenderem. Uma vez que essas pessoas não podem sair, inclusive para a nossa segurança, para o nosso benefício, para que não nos falte abastecimento, para que não nos falte medicamento, tratamento, de que maneira eu também posso aliviar a dor desses que estão saindo para trabalhar? Porque eu acho que está faltando muito isso. Regular esses sentimentos, né? Essas emoções do medo, do pânico, entender, segura um pouco aqui, se solidariza, porque o outro também tem medo, tem preocupação. Nessa reportagem, inclusive, desse prefeito, ele falava que para ele foi um choque. Algumas pessoas bem-sucedidas da cidade, que eram bem-sucedidas, indo até a prefeitura, discretamente, não queriam ir no fundo social, né, para não chamar atenção, mas foram diretamente à prefeitura para pedir cesta básica, porque eles faliram. Ele falou: eu imagino o quanto foi doloroso para essas pessoas essa situação, né? De ter que vir aqui discretamente, escondido, para pedir comida, porque eles não têm. Inclusive, ele citou um caso de suicídio lá, que ele estava no hospital visitando um amigo, foi chamado no outro quarto. O rapaz, que também era conhecido dele, tinha tentado suicídio porque ele disse que não aguentava mais a dor de ver que ele não tinha comida para dar para os filhos dele. Né? E eu falo, gente, está faltando enxergar isso. Eu acho que enquanto a gente não enxergar, a gente não vai atingir esse equilíbrio. A gente precisa regular essas emoções, a raiva, o medo, o pavor, a indignação, enfim, tudo que a gente está sentindo, para poder, de fato, conseguir caminhar no meio desse oceano, navegar no meio desse oceano com as tempestades, cada um com seu barco, seja que alguém tenha um transatlântico e o outro uma canoa, não importa, mas a gente precisa sobreviver no meio disso, não é, né? Com toda certeza, com toda certeza. E é bem difícil, né? Bem difícil. Esse mar ele está muito revolto, muito revolto. Esse mar ele está. Nós estamos à beira de um tsunami. É, eu concordo contigo, eu acho que realmente a coisa está difícil. E deixa eu te perguntar, você acha que as pessoas hoje, nesse gesto meio egoísta, com essa falta de empatia que a gente vê, que eu vou chamar um pouquinho assim de individualismo, egoísmo, você acha que tudo isso é porque as pessoas estão menos interessantes ou mais desinteressadas, mais fechadas no seu próprio umbigo? O que você acha que está Eu acho rolando? que estão Você que atua na área da psicologia aí, me conta. Eu acho que estão desinteressadas. Cada um está correndo atrás da sua própria existência, do seu próprio umbigo, da sua própria vida. Então, elas estão um pouco que desinteressadas no que está acontecendo aí, né, nesse processo todo que nós estamos vivenciando. Porque interessante todos nós somos, cada um no seu núcleo, cada um na sua vida, cada um no seu modo de ser, todos nós temos cada um o seu interesse, somos interessantes tanto para nós como para o outro que estamos convivendo, né? Mas quando você amplia esse olhar e tenta ver como um todo, aí você percebe que as pessoas estão desinteressadas da situação do outro. Ela está preocupada com a própria situação. Haja visto o que nós vivenciamos, o que nós vimos de vacinas, da pessoa ter capacidade de furar um idoso e não aplicar o líquido, né, a vacina, enfim. E para quê? Eu fiquei pensando, para que é isso? É para vender? É para levar para a família? Que coisa horrorosa! Que fim de mundo é esse? Então, você vê que realmente a pessoa está interessada no próprio umbigo, na própria Sim. vida. E está olhando para o outro com indiferença. Infelizmente. Essa é uma grande realidade. E cabe a nós, profissionais, que estamos aí na mídia falando, nas redes sociais, que estamos tentando passar para esse povo, cabe a nós passar o amor, o carinho, o olhar para o outro, tentar fazer com que o outro pense realmente e desenvolva essa empatia, que essa empatia deixe de ser utopia, seja vida, Sim. seja verdadeiro, que seja fato para o outro. Eu tenho certeza que se nós conseguirmos, cada um
um tiquinho assim, bem pouquinho, desenvolver a empatia para com o outro, o cuidar do outro, o olhar para o outro, o estar com o outro, eu creio que a gente vai passar por esta, assim, menos sofridos. A dor vai ser um pouco menor. Vamos continuar sofrendo, porque não é fácil, mas, Sim, sim. mas vai Um diminuir um pouco a aprendizado. intensidade dessa dor. Eu creio nisso. Você acha que essa falta de empatia que a gente vê, né, esses seres mais individualizados, tem relação com a questão da criação familiar, de como as famílias vêm se desenvolvendo hoje em dia? Né? Porque a gente vê os mini imperadores, os mini reis, os mini tiraninhos, mini tudo. Né? E aí eu fico me questionando esse papel da família, porque eu sou uma crítica, assim, da família, mas eu penso que a minha crítica é construtiva. Eu estou tentando chamar, tipo, pelo amor de Deus, famílias, prestem atenção, vocês são a base desse universo. E às vezes eu sinto que, sei lá, parece que o grito fica no vácuo, né? Tem que ficar ecoando no ar e sem surtir muito efeito. Mas você acha também que tem a ver? Olha, tem e não tem, vamos dizer assim. Tem e não tem. Porque cada um desenvolve o seu eu, de alguma maneira. Uhum. Né? Mas, infelizmente, tem muito essa de repetir as coisas, né? De fazer igual meu pai, fazer igual minha mãe, meu avô. Tem muito disso, né? Mas, no momento que nós estamos, eu nem sei te dizer o que é de fato que está acontecendo. Se é o medo, se é o exemplo, se é a falta, o que é de fato que está acontecendo com todo esse povo. Uhum. Porque você ouve coisas boas e ouve coisas muito ruins. Você vê coisas boas e você vê coisas muito ruins. Então, realmente você está numa incógnita hoje, sem saber muito o que vai vir e o que está sendo. Eu penso isso, não sei. Está muito Uhum. complicado para bater numa tecla e falar, é isso. Entendi. Acontece Não, muito. a gente está numa realidade assim, porque eu sinto dessa forma, né? Que as famílias ficaram bastante ausentes, terceirizaram muita parte, né, de várias coisas, vários setores foram terceirizados, a afetividade ficou um pouco comprometida. Não acho que isso justifique tudo, porque também tem aquela coisa, se eu não gostei de como eu fui tratado pelos meus pais, eu poderia fazer melhor, né? Eu defendo muito essa tese. Aí, tudo bem, a gente vai entrar na questão de maturidade de cada um, como cada um se desenvolveu e tudo mais. Mas, assim, eu penso que alguns valores que nós perdemos no meio dessa invasão, né, da modernidade, do avanço, da correria, do dia a dia, acabaram comprometendo até para a situação que a gente está vivendo hoje. Né, das pessoas se preocuparem com o próprio medo, com a própria angústia, não se preocupar com a questão do outro, não pensarem na causa e efeito. Porque também eu vejo com a questão do ficar em casa uma coisa assim. Não, tem que ficar, porque assim, elas não entenderam que ficar em casa não vai parar o vírus, a única coisa que acontece seria a preparação das redes hospitalares, todas aquelas coisas que já foram infinitamente ditas. Né? Mas elas realmente acreditam, algumas pessoas colocaram na cabeça que isso vai cessar o contágio do vírus e não é assim que funciona. E não conseguem pensar ali na frente. Mesmo cessando o vírus, o que sobra desse mundo? E aí eu fico me questionando de quais vão ser os desafios que a gente vai ter para esse novo século. Né? Como vai ser esse mundo? Como está sendo já durante a pandemia, é um desafio, mas eu fico pensando muito no pós-pandemia. Né? Como vai ser? Quais os maiores desafios? Eu vejo assim, que a gente vai ter uma sociedade bem destroçada, né? E não acho que é o apocalipse, mas assim, uma fração, uma demonstração de como seria. E que as pessoas, se não entenderem, não tiverem essa maturidade, que juntos a gente consegue ser mais forte, solucionar as coisas, a gente não vai conseguir avançar. A gente vai ficar preso nesse espaço assim de tempo ali,
batendo cabeça. O vírus vai embora e a gente ainda vai estar batendo cabeça com as outras consequências que ficaram, né? E assim, para você, quais vocês acham, assim, já meio que quase que encerrando aqui a nossa conversa, mas o que você acha, Neia? Os desafios do século XXI para a gente dentro dessa sociedade, das emoções que estão à flor da pele, da empatia que está quase inexistente. Como que fica esse desafio, Eu né? creio que nós vamos passar por grandes desafios, sim, e por grandes situações difíceis. Por quê? Eu fico imaginando como está a cabecinha de cada criança que está sem a escola, que está em casa diante de um computador, tentando assistir uma aula, tentando entender, compreender as coisas, e não são todos que estão compreendendo ou entendendo, e nem todas as crianças estão aprendendo. Está muito Sim. difícil, né, essa situação. E aí eu fico imaginando o futuro que vai ser dessas crianças pandêmicas, que viveram nessa situação de pandemia. As pandêmicas, né? A situação, Sim, essa vida, o né? que vai ser amanhã, quando nós passarmos por tudo isso? Uhum. Qual vai ser o futuro dessas crianças? Porque os adultos, bem ou mal, entendendo ou não, eles vão levando, vão se estruturando novamente. É. Manco, capengando, de alguma forma vão se estruturando. Agora, as crianças, eu fico imaginando como será essas crianças futuramente, como vai ser a cabecinha delas. Isso me preocupa. Esse vai ser um grande desafio, trabalhar com a cabecinha dessas crianças no futuro. E aí a gente entra na área principalmente da educação, né? Esses professores que vão ter que atuar na linha de frente quando essas crianças voltarem para as aulas, que elas já tiveram a aula online, a aula híbrida, voltaram para online, com a esperança de uma hora voltar para presencial, emoções totalmente avariadas, né? Porque tem as crianças que estão em pânico, tem as crianças que estão agressivas, que estão em sofrimento, que estão depressivas. Aí a gente tem o sistema de educação decadente, porque já não estava bom e agora ainda piorando, com todos esses medos instaurados, sendo privadas, né, de uma infância digna e feliz, né, do correr, do brincar, do pular, do sociabilizar. E realmente isso que você fala faz muito sentido, essa preocupação realmente. Algumas que perderam várias pessoas da família pela pandemia, outras que perderam pela pandemia, mas não pela Covid, mas sim pela depressão, pelo suicídio, por outras coisas, pela negligência do medo de ir ao hospital e não tratar uma doença. Eu tive um caso assim, próximo, não da família, de uma pessoa que se recusou a ir fazer as suas quimioterapias de medo de pegar a Covid, né? E veio a óbito. E a família ficou, assim, acabada, porque tinha chance de recuperação. O câncer vinha regredindo significativamente. E se recusou, mas se recusou num nível que nem arrastar você conseguia levar, né? E acabou que aconteceu isso. E aí eu falo, realmente, né? Como que vai ficar a cabeça da humanidade, né? Principalmente a das crianças, como você colocou, e dos adultos também, né? Diante de tudo isso. Eu acho que se as pessoas não pararem realmente para começar a enxergar, inclusive começando, eu acho que um bom exercício seria as pessoas dentro de casa, né? Começar a se exercitar, enxergando cada um, tentando entender como um membro da sua família está se sentindo, né? Será que está com medo? Será que está apavorado? Será que essa pessoa que não está te enchendo o saco porque ele está quieto, ele está sendo super bacana, está quietinho no canto dele, não me perturba? Será que realmente isso é bom? Será que a gente não precisa ter um olhar para isso? A gente precisa ficar atenta, não precisa, né? Toda certeza, precisa ficar muito atento. Porque se você olhar para dentro de você, do seu coração, da sua dor, você sabe o que você está passando, você sabe o que você está pensando, você sabe o que você está sentindo neste momento. Então, com toda certeza, o seu irmão, a pessoa que está à sua frente, ela também tem os mesmos sentimentos que você. Nem mais nem menos, igual, está sofrendo igual. Está sofrendo suas perdas, está sofrendo suas dores, os seus medos. Então, precisa, de fato, olhar para isso. Eu não posso entrar para dentro de mim, sentir a minha dor e me afundar num egoísmo e não olhar para o outro e não estar com a dor do outro também. É isso que precisa ser trabalhado.
É isso que a gente precisa aprender a lidar. Estar com o outro também. E nós estamos tendo que passar por um momento que nós não podemos nos abraçar, né? E somos pessoas que gostam de se abraçar. Gosta Sim, de estar junto, bastante. faz parte de nós. Nós não somos aquelas pessoas que puxa, xisuda. Nós não Sim. somos. Nós somos pessoas de. É horrível você encontrar uma pessoa que você ama e ter que fazer assim. Isso é horrível, né? Tô aqui que eu tô vendo. Louca para dar um abraço apertado e aí você tem que fazer assim. Ou então eu mesma faço assim para a pessoa, porque é muito difícil, muito doloroso. E é É, isso, né? Se nós todos nos unirmos e não pensarmos cada um no outro, porque aí eu pensando em você, outro pensa em mim, você pensa no outro, você entende? Vai sim. virar uma É uma corrente aí, corrente do bem, né? isso, vamos virar uma corrente de oração, do bem mesmo, de coisas positivas, de tudo, para poder ver se o universo sopra, né, a cura e sopra ao nosso favor. É isso que eu acho que precisa nesse momento. Eu vi uma frase muito interessante que foi citada pelo Mário Sérgio Cortella, mas não é dele. Ele citou o autor, mas enfim, gente, na correria eu não vi quem era o autor. Que ele dá esse exemplo da empatia, que é como uma vela, né? Uma vela acesa. Eu tenho uma vela acesa e você tem uma vela apagada. E nós estamos caminhando pelo mesmo caminho escuro e sombrio. Se eu cedo a minha luz da minha vela para que você acenda a sua, nós dois ganhamos, porque nós Vai vamos ter clarear. mais luz à nossa volta, né? E quando ele deu esse exemplo, eu falei, gente, é brilhante. Ele deixou bem claro que não era dele o raciocínio, que era da outra pessoa. Peço desculpa para vocês, que eu não lembro quem é o autor. Ele citou bem antes para depois citar o exemplo. E eu falei, nossa, é impressionante, realmente é por aí, né? É você enxergar a necessidade do outro sem ele ter que pedir ou implorar, né? A gente deixar essa sensação de poder que a gente, eu tenho, eu quero que o outro venha até mim. A gente, sabe, ir lá com humildade, porque às vezes eu vejo também no Facebook o pessoal, se você está precisando, me avise. Gente, às vezes é tão difícil para o outro avisar, aquilo dói tanto, que está na hora da gente abrir o olhinho e enxergar. Olha lá, né, se a pessoa não está conseguindo trabalhar, se ela está desempregada, dá um presente, né? Que seja o saco de arroz que tá o olho da cara, né? De caro, mas vai lá, põe um lacinho de fita e leva, né? Não espera o outro pedir, não. E eu achei esse exemplo da vela fenomenal, que é Muito, com a muito bom. empatia todos ganham, né? Todos ganham. E aí a gente está chegando aqui nos nossos últimos minutinhos, né? E queria te agradecer de coração essa parceria que a gente está formando aqui. Neia, para quem não sabe, ela me introduziu no mundo da escrita, nos livros, ela me introduziu no mundo das lives, ela faz eu debutar em todas as áreas. Isso Hoje é ela bom. fez assim, falou, não, você que vai iniciar, você que vai fazer, porque você vai ter que avançar. Então, assim, a Neia está sendo minha mentora nas áreas de comunicação, gente. Vocês não fazem ideia. Isso Essa é mulher bom. me motiva, tipo assim, Deu, mamãe águia. Ela joga no penhasco e fala, vai e voa, garota, voa, tô voando, tô me divertindo. Passa e um deu pânico certo. danado, mas Você deve estar aí suando, nervosa, mas deu certo. Fizemos a live. Né? fizemos. Ó, e mais outra coisa que vai para os registros do seu diário, né? Outra coisa provocada e motivada por Neia Martins, né? Tá vendo, gente? Ó, Neia é tudo de bom. A É isso gente aí. tem que Deixa eu cercar falar. de pessoas boas. Para encerrar, deixa eu falar uma frase aqui para vocês Ai, todos. adoro. Eu dei uma pesquisada, tal, para mim falar para vocês. Ser empático nem sempre é fácil. E graças à neurociências, sabemos que chegar a um lugar de imaginar com como é ser outra pessoa envolve atividades cerebrais complexas. Não existe um lugar no cérebro onde a empatia aconteça. Pelo contrário, envolve ações neurológicas que estão espalhadas por todo o nosso cérebro. Então é isso. Bote o cérebro para funcionar. Haja com ele. Faça a coisa certa. Olhe para o outro. Esteja com o outro
e busque ajudar o outro sem esperar que ele peça para você. Que aí a empatia acontece. Vamos tornar isso uma corrente. Exatamente. Recomendo também o livro, o filme A Corrente do Bem, que ajuda bastante, viu, gente? Dá uma Sim, dica aí exato. para vocês, cinematográfica. Assistam que É vale a um filme pena. lindo. Um filme que vale a pena. Lindo. Vale muito a pena. Neia, obrigada de coração por topar estrear comigo, me empurrar para tantos desafios, ser tão empática a ponto de saber o que eu precisava, mesmo antes de eu saber que eu precisava. Mas, Isso é assim, está ótimo. sendo ótimo, está sendo uma aventura incrível. Muito obrigada, gratidão, amiga. Amor. Até a próxima. E para todos Até que a vieram próxima. nos prestigiar, beijos de luz para todos. Exatamente. Beijo para todos. Tchau, gente. Obrigada pela presença. Até daqui, provavelmente, 15 dias a gente está de volta, né, Neia? Exato, exato. Então, tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.